Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Tava com uma certa dificuldade aqui para me conectar, mas agora deu tudo certo. Como é que vocês estão? Tudo bem, e você, como está? Tudo bom, Priscila? E a preparação aí de vocês, vocês estão conseguindo acompanhar? Vamos conversar um pouquinho aqui antes da gente começar a aula. Deixa eu entender, vocês estão conseguindo andar legal com as aulas, no ritmo que as aulas estão acontecendo? Em que pé que tá? Estou me empenhando, Felipe. É sempre uma luta, né, para acompanhar direitinho o ritmo. Você já fez inscrição, Priscila? Ainda não, eu acho que essa semana é a última semana, correto? É, eu até queria falar com vocês sobre isso, porque, assim, o que acontece, né? Agora a gente já tem uma noção melhor do tempo disponível para estudar, de como vai ser o ritmo até o dia da prova. Então, se vocês estiverem sentindo que não estão conseguindo acompanhar no ritmo que está acontecendo, o que que vai acontecer? Daqui para frente, o ritmo continua forte e vai acumulando coisas. Então, é para se considerar. Isso eu não estou falando só para você, não, tá, Priscila? Estou falando para todo mundo. É importante considerar a hipótese de fazer a prova modular, né? Então, assim, não adianta é aquela velha história, né? Muitas vezes. O ótimo é inimigo do bom. A gente quer tudo, quer fazer a completa, já eliminar os 6 módulos, mas quem não está conseguindo agora tempo disponível, tempo suficiente para estudar no ritmo que precisa, não vai conseguir estudar a matéria dos 6 módulos. Aí a completa acaba sendo um tiro no pé. Vale a pena escolher, por exemplo, 2 módulos, né? Às vezes até um módulo, né? Quando o M1 ele já é grande pra caramba. Mas 2 módulos, vai, M1 e M2, ou M1 e M3, por exemplo, né? E se dedicar a esses 2 módulos durante todo o tempo e ir comendo pelas beiradas. Passou aí 3 edições, 2, 3 edições, você está com o CFP na mão. Então reflitam sobre isso, tá? Se você está conseguindo acompanhar no ritmo que vai, beleza, segue o seu plano inicial e faz a prova completa. Agora, se você está tendo dificuldade de acompanhar, eu recomendo a vocês, né? Corta um pouco da prova, não faz ela inteira, porque você acaba perdendo tempo, acaba dispersando o seu esforço, né? Então não faz bem nenhum dos módulos e é um estresse terrível, enfim, não vale a pena na minha visão. Se você não está conseguindo ter tempo de acompanhar as aulas do jeito que estão acontecendo, fazer os exercícios e tal, recorta. Faz M1 e M2, ou M1 e M3. Aí na próxima faz M2, M4. Aí depois faz M5 e M6, tá certo? Eu acho que é uma boa saída. Muitos alunos nos últimos anos fizeram dessa forma e tiraram o CFP com um pouquinho mais de paciência, mas assim, a gente precisa ter um plano de ação, né? Não adianta ir louco, 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 vamos ver se dá. Não estou conseguindo, mas vamos ver se. Não, vamos criar um plano de ação. Então, se vocês quiserem, me chamem no privado, eu atendo cada um de vocês para a gente traçar a estratégia. Vai ser completa ou vai ser modular? Tá bom? Vamos trabalhar? Se vocês quiserem falar, ó, as turmas estão cada vez mais difíceis aqui, não só aqui no mundo financeiro, né? Eu dou aula em outros lugares, tal. E eu vejo o seguinte, o pessoal já nem abre a câmera, o pessoal quer ficar no seu conforto, escondidinho, só ouvindo. Mas se vocês quiserem falar, quiserem conversar, quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade. Eu não vou ficar sendo invasivo, perguntando para cada um, mas eu estou à disposição de vocês para realmente ajudar vocês a traçar o melhor plano, tá? Não fiquem acuados, acanhados esperando as coisas acontecerem. Vocês têm que ser ativos do processo. Estou à disposição aí para o que vocês precisarem, tá bom? Eu tenho uma dúvida. Mudou agora. Eles colocaram a nova regra de fundos, né? Sim, Na prova. Ah, beleza.
sim, o que que acontece? A nova regra, ela tá valendo desde outubro do ano passado, né? Então, se você contar 6 meses, dá março desse ano, ou seja, na prova de abril já vai ser cobrada a nova regra, tá? Então já tem lá a atualização no site, a gente vai trabalhar quando falar de fundos de investimento módulo 2. Eu vou enfatizar muito bem o que mudou para vocês terem meio que um resumão, ter que se matar de estudar com tudo que tem de novo. Eu vou passar para vocês o que é importante que vocês têm que saber que mudou, tá? Não, embora tenha Provavelmente é o mudado, que eles mais vão cobrar, né? É essa mudança, assim, até eu para acho que pegar aqui. não. Eu acho que Não? não, Aline. Eu acho que eles não vão comprar essa briga. Mas assim, a gente tem que estar preparado. Vocês vão estar preparados. Mas não acho que eles vão focar tanto na mudança propriamente dita, tá? Porque a mudança, ela foi tão grande do ponto de vista de estrutura de mercado que o mercado mesmo ainda está tentando digerir. Então, o mercado Aham, mudou, isso mesmo. né? Na prática, mudou pouco, continuou o dia a dia do que estava, né? Por quê? Porque a maioria dos fundos continuam de classe única, né? O que a grande mudança é que agora você pode ter diferentes classes num mesmo fundo de investimento, mas tem todo um legado que vem do passado, que era uma única classe por fundo, e o modus operandi do mercado continua assim. O que vai mudar de verdade ao longo dos anos na criação de novos fundos nos quais se incorporam diferentes classes, né? A gente vai falar disso com detalhe, fica tranquila. Mas então, pelo fato do mercado estar digerindo isso tudo, Aline, eu acho que eles não vão entrar nessa seara muito forte. Uma outra pergunta certamente vai ter, então você precisa conhecer, mas não vai ser rocket science assim, o negócio do outro mundo, não. É menos mal, né? Porque já É, é a M1 já é pesada, né? pois é, pois é. Assim, a M1 é pesada, de fato, mas as últimas provas, assim, o pessoal que me deu feedback falou que está com muita aderência a tudo que a gente está vendo. Então, o que precisa é ter bastante essa disciplina, esse rigor de ver as aulas ao vivo, resolver as questões das aulas ao vivo, né, tendo visto as gravadas antes e ter o conceito claro na cabeça. Ouve os podcasts, né? Segunda-feira sai o podcast de processo de planejamento financeiro, no meio da semana sai o de ambiente regulatório, que são matérias mais teóricas. Essas matérias mais conceituais, sem cálculo, você precisa ouvir várias vezes, né? Para ficar muito claro na sua cabeça e você não titubear. Então, se seguir o processo direitinho, apesar de ser bastante coisa, vocês vão ver que vocês conseguem matar numa boa o M1, mas precisa de tempo para realmente ir consolidando, né? Eu acho que eu fiz a última prova, mas a minha dificuldade foi controlar o tempo para resolver. Acho que essa é a principal. A gente sabe, a gente consegue. Agora o tempo mata a gente. É, né? É, Uhum. tem que estar bem treinadinho nos conceitos, né? E fazer muito exercício. Faz todos os simulados, são 6 simulados lá do M1 na plataforma, faz as questões das aulas ao vivo, é treino mesmo, né? Muito bom. Vamos falar de ambiente regulatório, que é o nosso tema de hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pessoal, depois eu vou deixar para vocês também esse mapa mental. É um mapa mental que vai ajudar a gente a entender os conceitos e colocar nas devidas caixinhas, né? Porque é conceito pra caramba, mas não é difícil, tá? Então, basicamente, olha só, o que que a gente tem, né? Nessa parte de ambiente regulatório, a gente vai ter a questão de lavagem de dinheiro, né? E a questão de, na verdade, a prevenção à lavagem de dinheiro, né? E a utilização indevida de informações privilegiadas. São esses dois blocos de assuntos que estão dentro de ambiente regulatório. Lavagem de dinheiro é o que cai mais, tá? Então, na verdade, prevenção à lavagem de dinheiro é o que cai mais. E tá aqui os principais pontos que você precisa saber. Então, quais são as fases do processo de lavagem de dinheiro? Quais são os indícios de que existe lavagem de dinheiro? Qual que é o arcabouço legal que faz com que isso se torne uma contravenção, né? Quais são as penas, o que é o COAF, as punições por omissão do ponto de vista das instituições financeiras
e os procedimentos de controle. Tudo isso está lá nas aulas. Eu procurei fazer de forma bem sintética para a gente não perder tempo com o que não precisa saber, tá? Então, primeira coisa que você tem que lembrar, tem três fases. Eu brinco que é COI, colocação, ocultação e integração. Lembra do Comitê Olímpico Internacional? E aqui eu não estou querendo fazer nenhuma referência, tá certo? Mas a gente sabe que essa parte de esportes aí é uma zona, gente, né? Então, falou em esporte, falou em política, falou em FIFA, falou em Comitê Olímpico, você pode ter certeza que uma hora estoura alguma coisa assim. Então, COI é colocação, ocultação e integração. Lembra da sigla de Comitê Olímpico Internacional. O que que é a colocação? A colocação é a primeira fase, que é quando o dinheiro entra no sistema financeiro. Então, por exemplo, você tem lá crime do tráfico, né? Os caras estão lá na boca de fumo vendendo droga. Eles pegam esse dinheiro, e quando o dinheiro fica grande, eles precisam colocar isso no sistema financeiro. Então, às vezes, tem 50 contas de laranja, cada um vai lá e põe R$ 5.000 por dia, né? Isso é a colocação, dinheiro entrando no sistema financeiro, tá? Então, a grande característica da colocação é essa. É a primeira fase, a fase que está mais próxima do ato ilícito. Depois vem a ocultação. A ocultação, ela se caracteriza fortemente por você fazer transações entre contas no sistema visando ocultar a origem ilícita. Então, pegou essas contas de laranja, aí transferiu para um, aí transferiu para outro. Então, você vai buscando perder a rastreabilidade do dinheiro, tá? E depois, finalmente, vem a integração, que é o modelo mais sofisticado, né? Então, na integração, depois que esse dinheiro já passou por várias mãos, você normalmente transforma ele em bens, que são bens reais, que depois podem ser vendidos. E aí fica com muita cara de dinheiro lícito, por quê? Você pega esse, você não, né? O bandidão lá. Pega essa grana que andou já passando por um monte de contas, chegou na conta dele, aí ele vai lá e compra uma Ferrari. Tá certo? Aí depois ele vende a Ferrari. E se ele tiver que justificar a origem do dinheiro, foi venda da Ferrari. Tá certo? Então, na integração, você tem montagem de empresas, offshores. Então, geralmente são operações, é uma fase de operações mais sofisticadas. Isso que você tem que lembrar. Beleza? Muito bem. Aí depois, e é muito comum, cair alguns mini cases na prova, falando do quê? Falando dos indícios de lavagem de dinheiro. E esses indícios de lavagem de dinheiro, para a gente simplificar aqui na nossa cabeça e conseguir resolver com tranquilidade na prova, é sempre assim: você lê um caso e você chega à conclusão, caramba, não é estranho, por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês comprar um Porsche, né? Comprar esse um quadro famoso pra caramba que pagou R$ 300.000, ou gastar R$ 50.000 no cartão de crédito mensalmente. Então, o que que vai acontecer? Sempre que houver uma discrepância entre a renda e o gasto, você vai ter fortemente um indício. E aí você quebra em N outras situações, né? Olha só a primeira aqui. Aumento substancial do volume de depósitos de qualquer pessoa física ou PJ sem razão aparente. Então, uma PJ lá, uma MEI que tinha R$ 1.000 de depósitos por dia, de repente os caras começam a depositar 7, 8, 9 mil reais. Trocas de grandes quantidades de nota de pequeno valor por nota de grande valor. Por que que estão recebendo? No sistema que a gente tem hoje, ninguém fica recebendo nota de pequeno valor. Aliás, dinheiro em espécie está praticamente acabando. Como é que esse cara, de onde que vem isso, né? Proposta de grandes quantias em moeda nacional por moeda estrangeira e vice-versa. Então, o cara quer fazer câmbio aí de R$ 70.000, aí depois R$ 140.000, e assim vai. De onde que vem esse dinheiro, né? As casas de câmbio, as corretoras, elas têm uma lupa muito grande em cima delas, né? Porque uma das formas que o lavador de dinheiro usa é transformar essa grana em dólar, porque aí depois a rastreabilidade se perde mais ainda. Aí vende esses dólares para outro, tal. Quando você vai ver, ninguém sabe de onde veio esse dinheiro e o cara tá conseguindo lavar aquela grana. E assim vai, tá, pessoal? Então, sempre que houver situações atípicas,
podem ser situações de indícios de lavagem de dinheiro, tá? E aí você precisa conhecer o arcabouço legal, você precisa conhecer de onde que vem a legislação contra a lavagem de dinheiro. Então, a primeira lei foi lá de 9.000, foi lá de 98, a lei 9.613, e foi a lei, e é que você precisa lembrar, que criou o COAF, né? O COAF é o Conselho de... Agora eu não lembro o nome da sigla, mas é um órgão que está dentro do Banco Central, tá certo? E ele vai justamente fazer a supervisão em que vai olhar o que pode ser lavagem de dinheiro, tá? E essa lei de 98, ela listou os crimes que poderiam ser considerados antecedentes à lavagem de dinheiro. Isso é uma coisa muito importante, que em 98 havia uma seleção de crimes e para que fosse caracterizada a lavagem de dinheiro, teria que ter tido aquele crime antecedente para que depois, então, se lavasse o dinheiro. E isso mudou. Mudou quando, Felipe? Isso aqui mudou a partir de 2012. A partir de 2012, a gente tem a ampliação do leque de crimes antecedentes. Então, não importa mais qual foi o crime. Qualquer crime ou contravenção penal pode ser considerado como crime antecedente à lavagem de dinheiro. Então, o cara cometeu o crime e depois tentou ocultar a origem fria, né, do dinheiro, a origem suja do dinheiro, virou lavagem de dinheiro, independente de qual foi o crime, tá certo? É engraçado a gente pensar, mas até antes de 2012, se fosse um crime não previsto naqueles que estavam na lista, não poderia ser caracterizado como lavagem de dinheiro o fato de você ocultar a origem ilícita. Beleza? Muito bem. E aí o que que acontece? O Banco Central ele tem uma série de procedimentos que as instituições financeiras têm que adotar para poder cumprir o que está escrito nessas duas leis, a 9.613 e a 12.683. Beleza? Então, esse é o arcabouço legal. Basicamente, o que você precisa lembrar é que a lei de 98 criou o COAF e ela tinha uma lista de crimes antecedentes. A lei de 2012 acaba com a lista de crimes antecedentes, né? E aí qualquer crime é antecedente, desde que o cara tenha cometido uma contravenção e tente esconder essa contravenção. E uma coisa que acho que apagou lá, né, no meu mapa mental, mas também que essa lei de 2012 trouxe, é a ampliação daquelas atividades que tem que ter um controle muito grande em relação à prevenção à lavagem de dinheiro. Então, entrou, por exemplo, agentes de direito de imagem de jogador de futebol, agentes de direitos de imagem de artistas e figuras públicas. Por quê? Porque também mexe com muito dinheiro. Então, falou em ramos da nossa sociedade que mexem com muito dinheiro, vão estar claramente sob a supervisão do não só do Banco Central, mas da Justiça do ponto de vista de lavagem de dinheiro. E isso inclui mercado de joias, isso inclui mercado de transporte de valores, isso inclui imobiliárias que mexem com compra e venda de imóveis, né, que são bens caros, muito caros. Então, tudo que vai mexer com bens caros vai estar sob supervisão da justiça do ponto de vista de lavagem de dinheiro. Beleza? Outra coisa que você precisa, isso aqui precisa saber assim, muito bem. Quais são as penas, né, para quem é condenado por lavagem de dinheiro? Prisão, que eles chamam de reclusão, de 3 a 10 anos, ok? E assim, é sempre prisão e multa. E apreensão, não é ou aqui nessas três caixinhas, é sempre e. Então, o fato do cara ser preso não quer dizer que ele não pagará a multa, não quer dizer que não haverá apreensão dos bens que foram adquiridos por conta do ilícito. Legal? Muito bem. A prisão, ela pode ser, imagina que saiu lá na sentença, 5 anos de prisão. Ela pode ser reduzida ou aumentada entre 1/3 e 2/3. Então, quando que ela é reduzida? Quando existe delação premiada, quando a pessoa colabora na investigação e assim por diante. Então, ela pode ser reduzida. Quando ela pode ser aumentada? Quando é reincidente, quando houve danos maiores à sociedade e assim por diante. Ok? Há limites para multa, você precisa conhecer esses limites. Então, quais são esses limites? É até lembra do número 2, tá?
Lembra da palavrinha dobro. É até o dobro do valor da operação ilícita, é até o dobro do valor do lucro obtido na operação. Então, e aqui existe um teto. Não pode passar de nenhum desses três valores. Não pode passar essa multa do dobro da operação, que foi tema de lavagem de dinheiro, não pode passar do dobro do lucro da operação e não pode passar de 20 milhões, tá? Então tem que estar abaixo desses três valores. Esse caso é a multa que o cidadão ou até a instituição financeira vai pagar porque foi conivente ou foi negligente em todo o processo, ok? E a apreensão, aqui um ponto importante, né? A apreensão é antes que haja a condenação, já é possível que a justiça apreenda os bens e venda esses bens, evitando a sua depreciação. Antes da condenação, sim, porque dependendo do tipo de bem, você tem uma depreciação ao longo do tempo que traz prejuízo àqueles que foram vítimas do crime de lavagem de dinheiro e para a sociedade também, que é sempre vítima desse crime. Então, isso é uma outra coisa que você precisa saber. Beleza? Dúvidas até aqui? Meio descritivo, né? Você só precisa ter as caixinhas claras na sua cabeça e geralmente no CFP é bem tranquilo essa parte, tá? Lembra que o COAF, ele é subordinado ao Bacen, aplica penas administrativas, não penais, tá certo? O que que isso quer dizer? O COAF, ele não vai normalmente atrás do bandidão, né? O bandidão, ele vai ser julgado na justiça penal, vai ser preso e tal. O COAF, ele tá preocupado em falar, banco, você fez vista grossa sem vergonha. Então, o que que acontece? Agora, você vai pagar uma multa de tanto, você pode até ser suspenso e assim vai, tá certo? Então, o COAF está muito preocupado com as instituições. Tem algumas operações suspeitas que devem ser comunicadas e o COAF ele fala dessas operações suspeitas, né? Então você vai ver, não tem caído no CFP esse nível de detalhe, tá? Mas assim, lembra sempre que passou 50 mil reais, vai ser um número bastante citado na legislação. Então, olha só. Então, quando a gente fala aqui de cartões pré-pagos, se você tem um cartão pré-pago com um acumulado igual ou maior a 50 mil reais, o que que vai acontecer? Emissão ou recarga desse pré-pago. O que que vai acontecer? Isso tem que ser comunicado ao COAF. Tá? Então, essas operações que estão aqui, elas automaticamente têm que ser comunicadas ao COAF, de modo, mas ninguém está julgando se teve lavagem de dinheiro ou não. Só que o COAF diz o seguinte: aconteceu esse treco aqui, vocês, bancos, têm que comunicar essa operação. Porque aí existe uma área de inteligência lá no COAF e se cruzam dados. Se chegar à conclusão que aquelas pessoas que estão envolvidas com isso realmente têm feito algo de errado, eles vão atrás. Na verdade, eles denunciam para o Ministério Público e o Ministério Público vai atrás. Ok? Prazo de comunicação de operações suspeitas, 24 horas. Isso aqui é muito importante você lembrar. Então, a instituição financeira caiu no automático, é uma operação suspeita que tem que ser comunicada, vai ser 24 horas. Ou então, não está lá no automático, mas está cheirando mal e o comitê de compliance da instituição financeira chegou à conclusão que é uma operação suspeita, vai ter 24 horas depois que essa decisão do compliance foi feita, vai ter 24 horas para avisar o COAF, tá? E aí você tem punições por omissão. Eu nem vou falar muito aqui, porque as punições por omissão, elas são iguais no que diz respeito à multa, são iguais a de quem comete o crime, tá? Agora, quando é uma instituição financeira, pode acontecer simplesmente uma advertência formal. Então, olha, aqui você tem um problema no processo, deveria ter sido comunicado aqui para o COAF, isso e não foi, beleza? Multa, se você abrir aqui multa, você vai ver que é igualzinho a multa do lavador de dinheiro. Então, por que que é igualzinho? Porque vai que a instituição financeira estava de conluio com o bandidão. Então, a multa vai ser exatamente igual a que o bandido tem, tá? Inabilitação temporária de até 10 anos. Então, pode ficar inabilitada a operar a instituição financeira por até 10 anos, ou a pior delas, que é a cassação ou suspensão. Então, dependendo de todo o caso, de tudo que aconteceu, pode ser
que a instituição financeira ela seja suspensa, seja cassada, não vai existir mais. E aí você tem alguns procedimentos de controle, né? O que que eu quero enfatizar aqui? Primeiro, as instituições elas devem coletar e manter atualizadas todas as informações dos seus clientes. Ok? Isso é um ponto importante. Não é clientes específicos, são todos os clientes. Tem que identificar os beneficiários finais das operações com clientes, então precisa saber exatamente quem vai receber os recursos de Pix, TED ou o que quer que seja. Devem possibilitar a caracterização de clientes como pessoa politicamente exposta. Isso é muito importante. Então, tem algumas pessoas, quando você abre a sua conta, ou quando algum cliente da sua instituição abre conta, existe uma pergunta lá, né, no questionário que ele responde, que é o seguinte: você é pessoa politicamente exposta? Por quê? Se for pessoa politicamente exposta, vai ter uma lupa naquele cara e vai ser monitorado mais de perto. Por que que vai ser monitorado mais de perto? Porque as pessoas politicamente expostas, gente, elas mexem com muito dinheiro e com situações que podem levar a atos de corrupção, né? Então, quais são as pessoas politicamente expostas? Detentores de mandatos eletivos dos poderes executivos e legislativo. Então, quando você falar de político, né, você pode cravar que é pessoa politicamente exposta. Quando você falar de ocupantes de estatais, tá, a mesma coisa. Presidentes de sindicatos, diretores de sindicatos, a mesma coisa. Procuradores da República, procurador-geral de justiça também, e assim vai, né? Então, normalmente, ó, governador aqui, prefeito, presidente de câmara, e assim por diante. Então, essas pessoas que de alguma forma exercem cargo público ou em estatais ou em sindicatos são pessoas politicamente expostas. Beleza? E aqui uma outra coisa, só para a gente encerrar essa parte, você tem que as instituições financeiras, elas têm que manter normalmente, elas têm que manter os dados entre 5 e 10 anos, ou por 5 anos ou por 10 anos, tá? Quando a gente fala de operações com cartões pré-pagos e recursos em espécie, tem que ter o registro por 5 anos. Quando a gente fala de cheques, liquidação de cheques depositados e instrumentos de transferência de recursos, 10 anos, tá? Geralmente, para banco, todas as demais atuações vão ser de 10 anos de guarda daqueles registros de operações, tá? Então, é isso que você tem que saber de prevenção à lavagem de dinheiro. Para você entender melhor, agora a gente vai resolver as questões e vocês vão ver que vai ficar nisso. Sabendo isso aqui, você não vai ter dificuldade lá na prova. Então, vem comigo, vamos lá. Analise as atividades relacionadas ao processo de lavagem de dinheiro. Então são colocadas aí duas atividades, tá certo? Então a gente tem que enquadrar essas atividades na respectiva fase a que diz respeito a essa atividade. Então, primeiro, criação de empresas fantasmas com participação de laranjas para investimentos de recursos de origem ilícita. Então, olha só, lembra que é COI. COI é a primeira, né? A entrada do dinheiro. Quando eu estou criando empresas fantasmas, eu estou chegando aqui praticamente na saída do dinheiro, né? Por quê? Eu estou pegando o dinheiro do sistema financeiro, né? Que passa por aqui, tá certo? Na ocultação vai passando de conta para conta. Aí chega aqui na integração, a gente pega esse dinheiro que estava numa conta que veio de várias TEDs, Pix para lá, Pix para cá, tal, não sei o quê, e eu abro uma empresa, abro uma offshore, né? Compro obras de arte, assim por diante. Então aqui é a última fase, é a integração. Legal, se é integração, eu já sei que vai ser a alternativa C, né? Do jeito que estão aí colocadas as alternativas. Dois, criação de contas fictícias, fantasmas ou com participação de laranjas com o objetivo de dificultar a rastreabilidade de recursos de origem ilícita. Falou em
acabar com a rastreabilidade, a gente está aqui no meio. Por quê? Vai passando de conta para conta, vai transitando isso no mercado financeiro, tá certo? De modo que não faça sentido você rastrear e chegar num cara final. Beleza? Então aqui você vai ter integração e ocultação. Palavrinhas-chaves. Falou em transferências, falou em dificultar a rastreabilidade, vai ser ocultação. Falou em criação de empresas, falou em compra de ativos reais, falou em abertura de offshore, transferência para o exterior, a gente está falando de integração. Beleza? E qual seria a colocação? Colocação é sempre a entrada do dinheiro, são depósitos em espécie e assim por diante, a colocação do dinheiro no mercado financeiro. Beleza? Vamos para dois aqui. As penas previstas na Lei 9.613 de 98 para o crime de lavagem de dinheiro são. Então vamos lá. Exclusão do quadro de planejadores CFP da Planejar. Galera, a Lei 9.613 nem sabe da Planejar, tá? Não tem nada a ver com planejar. Apenas multa. Não, 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 apenas multa não. Lembra que é sempre multa e alguma coisa. Reclusão e multa, sempre. Prisão e multa, tá certo? Então, olha só. Multa e reclusão de 3 a 10 anos, é isso aí. Apenas reclusão não. São as duas coisas, você precisa lembrar disso. O fato de você pagar não compra a sua liberdade. Você não, o bandidão. Então, quando o bandidão vai lá, ele paga porque ele cometeu um crime administrativo. Mas ele também tem a questão penal e, portanto, a reclusão ela não vai ser eliminada aí. Questão 3. Configura-se crime de lavagem de dinheiro. Então vamos lá. Tentativa de ocultar dinheiro proveniente da lista de crimes antecedentes prevista na Lei 9.613 de 98. Bom, era isso aqui, não é mais, porque agora é a tentativa de ocultar dinheiro de qualquer ato ilícito, tá certo? Então, isso aqui tá errado. Tentativa de ocultar dinheiro proveniente de qualquer crime ou contravenção penal. Perfeito, tá certinho. Tentativa de obter dinheiro de maneiras ilícitas, isso é outro crime, não é lavagem de dinheiro. Né? Isso aqui, dependendo da maneira ilícita, vai ser um crime X, Y ou Z. Nenhuma das anteriores não, porque a B é correta. Fechado? Beleza? 4. Qual das atividades comerciais abaixo estão sujeitas às disposições da Lei 9.613 de 98? Legal? Então, o que que acontece? A Lei 9.613 de 98, ela vai falar de uma série de atividades que tem que guardar registros, que tem que tomar muito cuidado no seu modus operandi, porque são atividades sujeitas à existência de lavagem de dinheiro. Lembra o seguinte, são todas aquelas atividades que mexem com altas quantias de valores. Banco e corretora mexe com muito dinheiro? Mexe. Banco de investimento mexe com muito dinheiro? Mexe. Transportadoras de valores mexem com muito dinheiro? Mexe. Pessoas físicas e jurídicas vendedoras de metais mexe. Tudo isso mexe. Então, um, dois, três e quatro. Todos esses caras mexem com muito dinheiro. E é por isso que eles estão lá nessa lei 9.613 de 98, que não foi revogada, tá? Ela só tem atualizações e a de 2012 é a mais relevante. 5. Considere as atividades abaixo. Receber e analisar comunicações de atividades suspeitas. Olha só. Receber e analisar. Vamos olhar aqui embaixo, né? Como é que a gente resolve essas questões? Você tem que dar uma olhadinha, né, no comecinho aqui, beleza? E depois já vê o que ele está pedindo no final. São responsabilidades do COAF. Ah, beleza. Agora eu já consigo olhar com outros olhos. Receber e analisar comunicações de atividades suspeitas. Perfeito, é isso aí. Aplicar medidas disciplinares. Sim, né? Beleza. Fiscalizar bancos e corretoras. Não. Quem fiscaliza banco e corretora é Bacen e CVM, respectivamente. Tá? Então, isso aqui não. Então, corretas 1 e 2, ok? 1 e 2. O COAF, ele tem uma atuação muito clara, que é na prevenção à lavagem de dinheiro. Essa fiscalização geral de bancos e corretoras
você vai ter os supervisores do mercado que vão fazer isso. Ok? 6. De acordo com a Lei 9.613 de 98, no que se refere à identificação de clientes e manutenção de registros, competem às instituições financeiras. Olha só. Identificar todos os clientes e manter o cadastro atualizado. Tá correto? A gente viu que sim, a gente viu lá na nossa caixinha que uma das obrigações, né? Olha só, uma das obrigações das instituições financeiras é essa aqui, ó. Devem coletar e atualizar todas as informações cadastrais, né? Ficou ruim isso aqui, né? Precisava ficar mais largo. Aí, tá certo? Então tem que fazer isso, beleza? Que mais? 2. Identificar e manter cadastro atualizado apenas para os clientes que realizarem transações que ultrapassam. Não, não é isso não. Quando os clientes realizam transações que ultrapassam os limites fixados, a instituição financeira precisa avisar o COAF dessa transação. Mas identificar e manter os clientes cadastrados, com cadastro atualizado, e tal, é geral, né? Então, isso aqui não tem a ver com a identificação de clientes e manutenção dos registros. Tem a ver com a comunicação que os bancos têm que fazer, as instituições financeiras têm que fazer ao COAF. Manter atualizado o cadastro de todos os clientes junto ao órgão que fiscaliza o mercado em que a instituição atua. Perfeito, né? Isso aqui está correto. Então, 1 e 3 estão corretas. 1 e 3, alternativa B. B de belezura, né? Questão 7, olha só. Segundo a Lei 9.613 de 98, qual o prazo máximo para comunicação ao COAF de uma operação suspeita? E aí? Vocês lembram? Tô puxando vocês porque essa cai na prova, hein? 24 horas, né? 24 horas, pô. 24 horas, é essa aí, tá certo? Então, 24 horas. Podia estar um dia útil também, tá? Porque a legislação ela fala de 24 horas úteis. Mas se aparecer 24 horas, você marca 24 horas. Se aparecer 24 horas úteis, você marca 24 horas úteis. Se aparecer um dia útil, você marca um dia útil, tá bom? 8. Quais punições cabíveis às instituições, caso sejam descumpridas as normas de comunicação de operações suspeitas ao COAF? Então, quais são as cabíveis? Aí você vai precisar. Lembra que eu falei para você? Lembra do número 2, tá? 2 que fala de dobro, é o dobro do tamanho da operação, ou o dobro do lucro da operação, ou 20 milhões. Não pode passar disso. É isso que você tem que lembrar. Legal? Então, olha só. A advertência formal é cabível? Vamos lembrar aqui, ó, se você olhar, punições por omissão. A advertência formal é cabível, beleza? E aí você tem a multa, que é o que eu falei para vocês, tá? Dobro 20 milhões. Então, o que que vai ser? A advertência formal e aplicação. Beleza, hein? Esse aqui já gostei. A advertência formal e aplicação de multa até 200 mil? Não, porque não é 200 mil. Advertência formal somente? Não. Aplicação de multa de até 20 milhões somente? Nunca é somente, tá certo? Então, vai ter alguma coisa e outra. Pode acontecer somente? Pode, mas não é regra, tá? Como não é regra, a gente vai marcar A, porque podem acontecer essas duas coisas aí. Beleza? Tranquilo? Lembra do número 2 para te ajudar a puxar isso na memória. Ao identificar a ocorrência de uma operação financeira suspeita de crime de lavagem de dinheiro pelo seu cliente, a instituição financeira deverá comunicar em até 24 horas o ocorrido a quem? Ao COAF, ao Bacen, à Polícia Federal, controles internos. Ao COAF, tá? Agora, vamos só entender, porque eu vejo que às vezes a gente confunde um pouquinho as coisas. Tá lá o cara, gerente comercial, gerente de relacionamento, está atendendo uma determinada empresa ou uma pessoa física, e aí tem uma operação considerada por ele suspeita. O que que ele faz? Ele envia isso a controles internos.
Controles internos vai analisar e não está contando o prazo ainda. Então, enquanto foi enviado a controles internos vai analisar. Isso não naquelas operações que automaticamente têm que ser comunicadas ao COAF. Naquelas que têm que ser automaticamente comunicadas ao COAF, você tem um sistema que já faz isso dentro do banco, tá certo? Já é comunicado. Mas tem uma operação que não entra nesse escopo de operação automaticamente comunicada ao COAF, e o pessoal está em dúvida. Vai para a área de controles internos. A área de controles internos tem que ter uma ação tempestiva, tá? Tem que ser rápida na análise, não tem nada que diz o prazo para isso. E chegando à conclusão de que é uma operação suspeita, tendo o veredito de controles internos, aí que sim se tem 24 horas para comunicação ao COAF, tá certo? Então, essa comunicação vai ao COAF disparada pela área de controles internos, ok? Questão 10. Segundo o, né? Não dou. Segundo o Banco Central, as instituições financeiras devem dedicar atenção especial a operações realizadas por, e aí, clientes com mais de 1 milhão, né, que seriam o investidor qualificado, clientes com contas em outras instituições, que é quase todo mundo hoje em dia, PPS ou investidores qualificados. PPS, né, pessoal? PPS, né? Lembra disso? Pessoas politicamente expostas têm um monitoramento mais intenso por conta da natureza do ambiente na qual elas estão inseridas, tá? 11. Segundo a circular do Bacen, as instituições financeiras devem realizar testes de verificação da adequação das informações cadastrais dos clientes com a periodicidade máxima que nós não passamos, né? Mas o correto é 1 ano, tá, pessoal? Então aqui é 1 ano, tá? Então as instituições financeiras têm que fazer esses testes que dizem respeito ao seguinte, né? Porque do ponto de vista de lavagem de dinheiro, se eu sou um cara que eu só mexo com poupança, né? Ganho pouco, poupo, sei lá, R$ 200 por mês. A minha propensão a lavar dinheiro ela é muito baixa. Agora, se eu tenho uma renda aí de 50 mil, 100 mil reais mensais, se eu tenho uma irregularidade nos recebimentos, sou empresário, tenho uma offshore lá fora, né? Não, offshore lá fora é pleonasmo. Tem um offshore e assim por diante. Que acontece? Eu sou um cliente de risco mais alto, risco de ser lavador de dinheiro. Então, todas as instituições, elas catalogam os seus clientes. Risco baixo, risco médio, risco alto. Tem, na verdade, se quebra por mais categorias. E esse risco é risco de ser lavador de dinheiro, tá? Então, anualmente, as instituições têm que atualizar e tem sistemas automáticos que atualizam isso, vê a complexidade das operações, o tamanho dessas operações e assim por diante. Tá bom? Questão 12. São consideradas PPS, pessoas politicamente expostas. Então vamos lá. Familiares de agentes públicos apenas. Então, familiares até segundo grau, eles são considerados PPS, mas não só eles. Porque a própria PPE, a pessoa politicamente exposta, ela é PPE, né? Então não pode ser esse apenas aqui. O problema é esse apenas, tá certo? Qualquer agente público. Qualquer agente público? Não, qualquer agente público não. Tem muito funcionário público, concursado, técnico, que não é PPE, tá certo? Então, não é. Agentes públicos que desempenharam funções públicas relevantes nos últimos 10 anos, estaria correto, né? Se fosse 10 anos, mas é 5 anos, tá? Agentes públicos que desempenharam cargos, empregos ou funções públicas relevantes nos últimos 5 anos, tá? Você tem que lembrar, o correto então é 5 anos. Beleza? Muito bom. Questão número 13. De acordo, aqui, olha só, o que que acontece? Você tem duas leis, que são as leis de 98 e a lei de 2012, tá? Você não precisa decorar os números das leis, mas que são as leis que foram promulgadas
né, pelo presidente da República, né, o legislativo legislou, aí depois foi promulgada, tal, foi sancionada pelo presidente, tal, e elas regem não só o mercado financeiro, mas elas regem o país no que diz respeito à prevenção à lavagem de dinheiro. Aí o que que acontece? O Bacen e a CVM criaram circulares, né? O Bacen normalmente a gente chama de circular, mas tem também resolução e tem instrução também, né? Então, o que que acontece? Esses órgãos, eles vão adequar as leis que são promulgadas para o mercado financeiro, tá certo? Então, tem uma circular que é muito importante, você não precisa lembrar, decorar o número dela, tá? Mas você precisa saber que essa 3.461 de 2009, ela fala sobre os sistemas de controles internos das instituições financeiras. Então, ela diz o seguinte: os sistemas de controles internos têm que estar estruturados de forma que a gente consiga pegar alguns dados rapidamente quando for necessário. E aqui a pergunta é de quais dados são esses, tá certo? E aí você vai ver que quando a gente falar de operações realizadas por uma mesma pessoa dentro do mês com valor superior a 10 mil, operações realizadas por uma pessoa dentro do mês com valor, com qualquer valor, operações realizadas por uma pessoa dentro de um mês com valor superior a 100 mil, operações realizadas por uma pessoa dentro do mês com valor superior a 1 milhão. Qual que é o número aqui? É 10 mil, tá? Então, não quer dizer que vai ser comunicado ao COAF, não quer dizer que seja visto como operação suspeita, mas tem que haver um filtro, é bem um filtro mesmo, que o cara vai lá no sistema de controle interno e ele consegue enxergar todas as operações realizadas por uma mesma pessoa dentro do mês com valor superior a 10 mil reais. Então, o número aqui é 10 mil reais e é bom você ter ele na sua mente. Então, lembra que tem dois números de valores que são linha d'água, né? 10 mil, que não precisa comunicar, mas que, de um modo geral, precisa ser identificado no sistema de controles internos, e 50 mil que precisa comunicar. Passou de 50 mil, tem que automaticamente comunicar o COAF. Beleza? Deixa eu tirar aqui o WhatsApp web, né? Porque as mulheres ficam vindo atrás de mim, na brincadeira. Não. Minha mulher ouve isso, já vai me dar na cabeça, cara. Olha lá, 14. Vamos falar aqui, a 14, a gente vai falar de informação privilegiada. Então, para um pouquinho agora de falar de prevenção à lavagem de dinheiro, tá certo? Deixa eu fechar a bagaça aqui, ó. Fechar aqui. Não, não é. E vamos falar de utilização indevida de informações privilegiadas. O que que é isso, Felipe? Bom, vamos lá. Então, você tem, basicamente, que cai na prova do CFP, você tem 4 atividades que são ilícitas. São ilícitas também, assim como a lavagem de dinheiro. Então, olha só, a primeira delas é o que a gente chama de insider trading. Por que que insider trading é ilícito? Porque no insider trading, o bandido, né, que é bandido do mesmo jeito, tá? Utiliza informação que não foi divulgada da companhia para obter lucros no mercado financeiro. Então, imagina que um cidadão trabalha dentro de uma instituição, de uma empresa de capital aberto, e acabou de sair um resultado, né, dentro da instituição, não foi divulgado ao mercado ainda esse resultado, e está dizendo o seguinte, né, esse resultado mostra que a empresa vai ter um crescimento muito forte nos próximos trimestres. Então, uma tendência de vendas muito boa, por exemplo. O que que ele faz? Antes do mercado conhecer essa informação, ele vai lá e compra ações da empresa. Ele não pode fazer isso, porque ele está utilizando uma informação que ele tem conhecimento, mas o restante do mercado não. A CVM ela preza pela equidade do mercado, que todos os investidores tenham o mesmo nível de informação para tomar suas decisões de investimento. E aqui existe uma desvantagem, ele tem acesso a uma informação privilegiada, ele tem acesso a uma informação privada. Então, nunca vai haver insider trading quando a gente estiver falando de informação pública, que todo o mercado conhece. É sempre informação privada ou privilegiada, tá bom? Então, insider trading é isso. O insider trading, ele pode ser primário ou secundário, né? O insider trading primário
É esse caso que eu falei para você. O cara estava lá dentro, teve acesso à informação, foi lá e comprou o papel. Agora, imagina que ele passa para um terceiro, né? Ele fala: Ó, sobrinho, você que aí é o cara que fica treinando essas ações, compra essa aqui, que essa aqui vai bombar, porque eu sei, eu tô lá dentro. Ele está cometendo insider trading primário e o sobrinho dele está cometendo insider trading secundário, tá certo? Então, essa palavrinha primário e secundário tem a ver com o nível de contato da informação, tá? Muito bem. Depois a gente tem o que a gente chama de front running. Front running no inglês é você correr na frente, né? Correr primeiro. O que que é esse front running? É o uso de informação mercadológica. Então, um exemplo muito claro disso. Você trabalha no mercado financeiro, é gerente, você não, o cara que comete isso. O cara é gerente de relacionamento, né? E é um agente autônomo, por exemplo. E aí chega para ele o seguinte, ó, eu vou colocar uma ordem aqui, ou então o cara pode ser broker, né, que mexe direto com operações maiores. Vou colocar uma ordem aqui de compra. Tem uma small cap aqui que eu gosto pra caramba, e eu tô com 50 milhões de reais para alocar nessa small cap. Então eu vou comprar loucamente nos próximos 5 dias. Você vai me ajudar a colocar as ordens ali. Aí, o sem vergonha do broker que pegou essa informação, ele fala o seguinte, mano, quando esse cara entrar comprando, vai puxar o preço lá para cima, então eu vou comprar antes. Aí ele vai lá e compra, se antecipa, corre na frente e compra aquela ação para se beneficiar da alta do preço. Ele vai lá e faz isso. Aí o cara lá dos 50 milhões está comprando, o preço está subindo, quer dizer, tem uma pressão de compra. Aí, em dado momento, ele vende aquela posição que ele tinha feito, oferindo um lucro ilícito. Tá certo? Então, ao fazer isso, ele está cometendo front running porque ele está usando informação mercadológica privilegiada. Essa que é a grande diferença. No insider trading, é informação da companhia, informação econômica. No front running, é informação mercadológica. Beleza? Tudo bem. Fecha aqui. E os outros dois que você tem que saber são confidencialidade e conflitos de interesses, né? O que a legislação fala de forma muito clara, a regulação, é que as instituições financeiras precisam zelar pela confidencialidade dos seus clientes. Então, quando utilizar as informações, a confidencialidade tem que ser levada em conta. Isso quer dizer o seguinte, que acontece às vezes um cliente recebeu um aporte muito grande, gerente comercial fica sabendo, gerente comercial já avisa a área de asset para abordar o cliente a respeito daquele aporte. Isso está errado, não pode ser feito. O que pode ser feito é o gerente de relacionamento falar com o seu cliente e indicar a área de asset. Mas a informação ela tem que ter confidencialidade dentro da instituição financeira. Beleza? E, finalmente, conflito de interesses. O conflito de interesses, ele é um problema que advém do uso de informação privilegiada. E o conflito de interesses, como a gente já viu naquelas primeiras matérias, né, que lá era o conflito de interesse muito do ponto de vista da planejar, o conflito de interesses, ele nada mais é do que o fato de que, ao atuar no mercado, né, o funcionário, o colaborador da instituição financeira deixe de colocar o cliente em primeiro lugar e, com isso, ele infrinja o princípio da integridade. Então, sempre que a gente falar em conflito de interesses em si não é errado. O que é errado é, ao lidar com o conflito de interesses, o profissional do mercado financeiro deixar de dar prioridade para o cliente e, com isso, obter ganhos que não deveria obter, tá? Então, basicamente, são esses 4 conceitos que você precisa dominar para ir bem nessa parte da prova, ok? E aí, como é que caem as questões? Normalmente caem com mini cases como esse que estão aí, como esse que está aí. Olha só, Murilo trabalha em uma empresa de capital aberto listada na bolsa. Ele teve acesso aos resultados comerciais surpreendentes da sua empresa no último trimestre. Esse resultado ainda não havia sido divulgado ao mercado. Sabendo que o seu sobrinho realiza operações frequentes na bolsa, Murilo deu-lhe a dica de resultados positivos no último
que os resultados positivos do último trimestre iam surpreender positivamente o mercado. Ao saber disso, o sobrinho de Murilo adquiriu uma quantidade significativa de ações da referida companhia. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, primeira coisa, né? Isso aqui é insider trading ou isso aqui é front running? Priscila tinha falado no chat aquela hora, desculpa, Priscila, não tinha visto aqui. Vou deixar o chat aberto aqui agora. E aí, pessoal, é front running ou é insider trading? Insider trading. Isso, muito bom. Essa pergunta, a pergunta que você tem que fazer é: a informação era informação da companhia ou era informação de mercado, de gente que está comprando ou vendendo o papel? É informação da companhia, né? Porque, olha, estava falando de resultados positivos no último trimestre. Então é insider trading, tá? Nem gasta muito neurônio com isso. Então os dois erraram, como eu falei para vocês, um é primário, outro é secundário, mas os dois erraram. Então é tanto o Murilo quanto o seu sobrinho, né? Não é somente. Essas duas aqui já não cabem. Tanto o Murilo como o seu sobrinho. Beleza? Então, e é insider trading, não é front running. Só pode ser a alternativa C. Beleza? 15. Um colaborador de uma corretora de valores está praticando front running ao ter que tipo de conduta? Tá, agora a gente está falando de front running. Portanto, a gente está falando do uso de informação mercadológica para ganhar dinheiro ilícito. Legal? Então, tem que ter uso de informação privada, não pode ser uso de informação pública, porque usar informação pública não só pode, né? Não só é lícito, como é importante, é recomendável. Tudo que é informação pública você deve utilizar para fazer tomar a melhor decisão de investimento. Legal? Então vamos lá. Empregar artifício para induzir terceiros ao erro, visando a uma vantagem patrimonial ilícita para si em uma operação. Gente, isso aqui, sempre que você induz um terceiro ao erro, isso aqui é um ilícito, você está cometendo uma contravenção, entretanto, nada me diz que seja front running. Então não pode ser essa aqui. Realiza operações que provocam alterações nos fluxos de ordem de compra e venda de um ativo. Não. Isso aqui é um ilícito, mas não é uso de informação privada, mercadológica, para o seu próprio benefício. Efetua para si a compra de determinado ativo, tão logo tome conhecimento de uma ordem de compra relevante referente ao mesmo ativo a ser realizada pelo cliente. Perfeito, né? Então, você tomou conhecimento, é uma informação privada, o mercado não sabe, porque é um cliente específico, você vai lá e compra com antecedência. Então, isso aqui é front running. Compra determinado ativo ou tomar conhecimento de análise ou recomendação de compra. Não, isso aqui tem a ver com os resultados da empresa, tá certo? Então, isso aqui seria insider trading, não seria front running, ok? Muito bom. Questão 16. No caso de condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, voltamos para a lavagem de dinheiro. A multa pecuniária não deve ser superior a quanto? Tá quietinho aqui, vou só esperar vocês. 20 milhões. 20 milhões. Lembra do número 2, né? Dobro do lucro da operação, dobro do tamanho da operação ou 20 milhas. Tá certo? Então é sempre isso. 17. Analise as sanções abaixo. Então essas são sanções para a instituição financeira. Instituição financeira foi negligente, foi conivente com lavagem de dinheiro, pode dar ruim dessa forma que está aí. Agora, o que é o correto, né? Inabilitação temporária pelo prazo de até 5 anos. Era 10, não era? Vem cá, vamos ver. E eu tô achando que era 10, né? Olha lá.
Punições por omissão. Ok, inabilitação temporária até 10 anos, não é 5 não. Então, tá errado. Cassação ou suspensão da autorização para o exercício da atividade, operação ou funcionamento. Então, isso aqui existe, né? Se você olhar aqui, ó lá, cassação ou suspensão. Então, realmente existe. Reclusão pelo prazo mínimo de dois. Não, isso aqui tá tudo errado, né? De 3 a 10, não é 2 a 20. Então, apenas a 2 aqui, que é uma sanção não pecuniária prevista na lei para o crime de lavagem de dinheiro. Tá bom? O que é não pecuniária? Pecúnia tem a ver com grana, né? Então, não estamos falando de dinheiro aqui, estamos falando de outros tipos de sanção. Muito bem, acabamos. Dúvidas, pessoal? Uma dúvida, Felipe. Opa. Quando ele diz que é 20 milhões ou o dobro, obviamente que pode ser mais do que 20 milhões, né? Não, não, não pode ser mais, pode ser menos. Entendi. Esses três valores, eles são o teto, tá, Marcelo? Então, o que Tá. acontece? Vai ser arbitrado um valor, mas o valor que vai ser arbitrado, também para se evitar abusos, ele não pode passar de 20 milhões, não pode passar do dobro do lucro e não pode passar do dobro do tamanho da operação. Então tem que se encaixar abaixo desses três tetos. Então o teto máximo seria 20 milhões. Exatamente. Perfeito. Tá? Beleza, pessoal? Pessoal, volto a falar para vocês. Segue o ritmo aí. Segunda-feira estamos juntos novamente, né? E a próxima semana tem novos podcasts para vocês ouvirem no carro, na academia, para esses conceitos irem entrando na cabeça, né? E as aulas práticas, vocês viram que as aulas práticas de quando tem conta, a gente não volta muito na teoria, a gente resolve exercício. Essas que são mais conceituais, vale a pena voltar no conceito e resolver os exercícios. Beleza? Beleza. Volto a dizer para vocês, se tiver dúvida aí no que diz respeito principalmente a que prova você vai fazer e tal, pode me chamar no privado, quiser conversar, só para a gente alinhar a estratégia, que tem que tomar decisão agora, né? Estamos aí nos 45 do segundo tempo. Vamos definir isso direitinho para que a gente tenha a melhor estratégia para vocês fazerem a prova. Fechado? Fechado, valeu. Fechado, Abração para gente. Bom vocês final de aí. semana. Tchau, Final de tchau. semana.